Boa noite, é um prazer estar com vocês em mais um Encontro Doc Doc. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, meu nome é Mauricéia Cesaretti, eu sou a farmacêutica da distribuidora Doc Doc, material hospitalar, e anfitriã do Encontro Doc Doc. Hoje nós vamos abordar um tema crucial que está afetando cada vez mais a vida dos brasileiros. Nós vamos falar sobre os perigos dos jogos de apostas online. Essa prática, que à primeira vista pode parecer inofensiva ou apenas um passatempo, esconde riscos profundos para a saúde mental, financeira e social. E para conversarmos sobre esse tema, nós convidamos dois especialistas. O Dr. Valdir, que ele é médico psiquiatra, e a doutora Ana, que é psicóloga. Vou passar a palavra para eles, vou pedir para eles se apresentarem. Já falei o nome, né? Claro, já dei um spoiler. Mas eles vão falar um pouquinho sobre a experiência profissional e logo depois a gente começa o nosso bate-papo. Primeiras damas. Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sempre um prazer estar ao lado do Valdir, conversando sobre assuntos tão relevantes, né? Eu sou Ana Clara, sou psicóloga, tenho trabalhado muito com o Valdir também, e a gente quer falar sobre esse tema que cada vez mais, né, vem trazendo prejuízos para as pessoas. Doutor Valdir. Boa noite, pessoal. Para mim sempre é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Valdir, sou médico psiquiatra e para mim é um prazer, um privilégio estar contando com vocês por esse trabalho que vocês têm realizado, que é brilhante, né? Não só no sentido da própria DocDoc como uma empresa de distribuição de produtos hospitalares, sim, mas também com essa parte educativa, de informação. Então, vamos iniciar? Eu vou fazer uma breve introdução e a gente já inicia já com algumas perguntas que nós formulamos durante nossa programação. Então, em um pronunciamento recente, o senador Chico Rodrigues destacou a preocupação com o impacto crescente das apostas online, especialmente aqui no Brasil. Ele citou um estudo da consultoria Estratégia do PwC, que revelou dados alarmantes. 63% dos apostadores online no Brasil comprometem parte significativa da sua renda com apostas, o que tem levado a uma queda ao consumo de itens essenciais, como roupas, alimentos e produtos de higiene. Esse comportamento ainda é mais prevalente entre famílias de baixa renda, que estão gastando até 20% do seu orçamento em apostas. Além disso, um estudo do Itaú revelou que os brasileiros perderam em apenas 12 meses 23,9 bilhões com apostas, o que representa 0,2% do PIB e 1,9% da massa salarial do país. O senador Chico Rodrigues chamou atenção para esses riscos, destacando como o vício em apostas online impacta diretamente a recuperação econômica do país e a qualidade de vida de milhões de brasileiros. Então, pensando nessa problemática, nós trouxemos esse tema enriquecedor, né? O que caracteriza, né, para ficar mais claro, o transtorno do jogo patológico e com relação ao diagnóstico, assim, a experiência que vocês têm no consultório? Ana, a Ana trouxe uma introdução bem legal do DSM. Acho que seria interessante até ela pontuar alguns detalhes também que eu achei bem legal. Claro que eu gosto muito dessa divisão, né, de sintomas clássicos, de sintomas comportamentais e dos prejuízos, né? Mas principalmente em relação aos sintomas comportamentais, o quanto que é evidente isso, né, Ana? Por exemplo, né, eu vejo nos sintomas clássicos, que eu costumo dizer muito, né? Tolerância, abstinência e fissura, né? Mauricéia, crack causa isso, álcool causa isso, e jogo patológico causa isso. Então, é uma mudança estrutural no cérebro que acontece nesses perfis de pacientes. Entendi. Então, o quanto que isso se torna uma questão de saúde pública mesmo, porque há uma mudança estrutural a nível cerebral. Né? Circuitos cerebrais são ativados de formas distintas entre uma pessoa que está com vício, com jogo patológico, e a pessoa que não está com jogo patológico. Entendi. Então, isso é extremamente importante porque às vezes a gente encontra que é frescura, basta só querer largar e pronto. Não né? Como se fosse uma questão de escolha para a pessoa, né? A gente pode considerar esse paciente como usuário também? Ele é chamado de usuário também? Ele tem critérios de dependência, né? De vício. Uma pessoa e sim, o medicamento, o álcool, né? A droga, tem dose. Para o jogo, a gente não dose isso aí, né? Aí é frequência. Frequência, intensidade, né? E também eu acho importante falar que o nosso sistema de recompensa, ele é maleável. Então, por isso que muitas vezes, às vezes você vai lá, aposta, sei lá, R$20.
E aí você ganha 40, aí depois você ganha 60, aí depois você perde 100. Então, cada vez você vai jogando mais, porque o seu sistema, né, da dopamina, ele é ajustado para baixo. Então, cada vez... Porque, assim, você tem um determinado comportamento, aquele comportamento foi legal para você. A nossa tendência é repetir isso com qualquer tipo de comportamento, ele seja bom ou seja ruim. Sim. Só que aí ele foi bom num determinado momento. Eu quero mais, eu quero mais. E aí você, infelizmente, acaba perdendo, né, a mão, alguns indivíduos, né? Sim. Porque a gente é maleável, a gente é sensível às consequências dos nossos comportamentos. Por isso que eu costumo até falar também, por exemplo, você tá num bar com amigos, eu vou dar um exemplo pessoal, eu não bebo. Mas tem sempre aquele assim, bebe, só uma, vai, aquela insistência. Então, assim, não que seja errado beber de forma alguma, mas cuidado com o que a gente faz, porque a gente é sensível, a gente é maleável. Sim. E assim, depois que você entra num vício, infelizmente é para sempre, sabe? Você vai ter que tratar isso, assim, você não vai poder frequentar lugares. Sim. Por exemplo, a gente está falando sobre o jogo patológico, né? Sobre o transtorno do jogo. Não adianta a gente estar num tratamento para transtorno do jogo e o cara ir para Las Vegas, né? Por exemplo, que é um lugar de muito cassino. Então, infelizmente, também no tratamento, muitas vezes ele vai ter que ter uma mudança ali, comportamental do ambiente. Não vai poder sair com os mesmos amigos, porque normalmente esses amigos... Não que sejam má influências, mas acaba sendo levando, sabe? Você volta pro mesmo mundo, né? Pra mesma prática, né? E é muito delicado, gente. É muito sério esse assunto. E muito interessante que a Ana trouxe em relação a... Trouxe Las Vegas, que me veio até à mente, né? Porque a gente costumava, assim, a gente divide, né? Jogos de azar e os jogos da sorte, né? Jogos de azar, aqueles jogos em que não depende... É o acaso, né? Não depende... Não tem uma previsibilidade, né? Perfeito, não tem uma previsibilidade. É o acaso, né? Então, o cassino roda lá e pronto, né? Caça-níquel, lá... Sim. Ou você ganha ou você perde. Ou você ganha ou você perde. E existem os jogos da sorte, onde tem um controle parcial, né? Então, assim, as bets, por exemplo, existem probabilidades de acontecer tal coisa. Programado, então, né? Mas ainda gera um pouco de sensação no jogador, né? Que ele tem um controle parcial daquilo, né? As bets, elas compartilham tanto um pouco do jogo de azar, quanto também uma falsa percepção, assim, de controle do jogador. E independente de qual jogo de azar, se é de azar ou se é o jogo da sorte, o que eu vejo muito é o comportamento daquela questão que a gente chama de near misses, né? Que é bater na trave. Como assim? A pessoa vai lá e fala, nossa, quase ganhei. Não, mas da próxima vez eu vou ganhar. E aí ela entra numa roleta, assim, né? Roleta giratória, né? Entra num looping, né, que eu vou ganhar na próxima, vou ganhar na próxima, vou ganhar na próxima, e de repente... Que esse é o ciclo vicioso, né? É o ciclo que a gente chama de near miss, né? O quanto que isso é presente. Entendi. Independente se é jogo de azar ou jogo da sorte, por exemplo, mas o quanto que esse comportamento, né, alimenta, né, a atitude da ação do paciente, né, que tá... E aí, nisso, ele perde a questão financeira, tem os prejuízos no funcionamento, nos relacionamentos, né? Eu vejo isso que é muito presente, né? E aí, trazendo de novo para essa questão muito da parte biológica também, Maurício, a gente vê que os circuitos estão hiperfuncionantes numa parte do cérebro, que a gente chama de sistema límbico, né, da amígdala, e muito hipofuncionante na região pré-frontal, né, que é a região do raciocínio, do tomar de decisão. Então, tem um componente biológico muito importante nas questões dos jogos patológicos, né? E assim, essa questão de bater na trave, né? A gente vai liberando cada vez mais dopamina, né? Que a dopamina é um neurotransmissor que gera motivação para a gente buscar o prazer. Então, o prazer está ali em ganhar, ou quase ganhar. Cada vez mais a gente vai liberando mais, vai tendo aquela sensação de grandeza. Sim. E chega uma hora que realmente você, né, fica fissurado, igual realmente o Valdir é a mesma sensação do uso da droga, do álcool, de tudo. Tanto é que, inclusive, né, tá no mesmo capítulo. Sim. É a mesma coisa, o mesmo funcionamento.